Oi, pessoal! Oi, gente! Estamos aqui com mais um episódio do Menstruar, Gozar e Parir. E A Lê falou sozinha, né? E a gente tá super assídua, né, amiga? Não Nossa, falhamos a gente tá demais. uma semana. 2023, toda sexta estamos aqui. Toda sexta. Faça chuva, faça sol. Tenha parto ou não tenha parto, né? Tem O combinado mudança, é não esse. tem mudança. Se eu não puder vir, a Matheusa vem. Se ela não puder vir, eu venho. E a gente nunca vai deixar aqui de estar trazendo algum tema importante pra vocês. E esse é um super tema. A gente queria... Faz tempo, né? queria muito. Aham. A gente tava cobiçando a pessoa que tá aqui com a gente há uns 2 anos, Não, eu a acho. gente teve que. Olha, a gente teve que fazer muitas coisas Sim. pra ele estar aqui hoje. Mas a entendeu? gente trouxe. É o nosso amigo psicólogo. A gente... Tenha um amigo psicólogo, isso é Exatamente. importante. Até por interesse, faça uma amizade, tô brincando. Mas hoje a gente tá aqui com o André, que é psicólogo, mestre em psicologia também, um super humano, uma super pessoa, que tá pronto pra ajudar quem tá escutando a gente, né? Com certeza. Bem, eu estava falando mais cedo com a equipe, né? Eu já não tinha mais desculpa. E ele veio Pra tão não vir lindo, aqui. gente. Ele veio maravilhoso, cheiroso. Pensa num homem cheiroso. Obrigado. E é muito legal compartilhar aqui com vocês, com esse público maravilhoso, né? Falar um pouquinho sobre a terapia, né? Exatamente. O nosso tema é o impacto, a importância, o papel da terapia na nossa saúde emocional, no nosso autoconhecimento e também afastar todo esse medo que as pessoas, Preconceito, né? preconceitos que as pessoas têm quando a gente fala de saúde mental. A gente já tem uma abertura muito maior hoje quando a gente fala de saúde mental, mas acho que a gente precisa também trazer para o Menstruar, Gozar e Parir essa visão de um psicólogo sobre a terapia. Com certeza. A terapia ela é um espaço, né? Como a Matheusa bem colocou, de autoconhecimento. É um espaço onde que nós podemos trabalhar as nossas emoções, as nossas inseguranças, os nossos medos, né? E por que não também as emoções positivas, a nossa alegria, outros campos da família, do trabalho, né? Do relacionamento. É muito importante. Eu acho que o mais legal da terapia é você se escutar. Sim. Né? Então, assim, tem muita gente que acha assim, eu vou fazer terapia, o terapeuta vai mandar o que eu tenho que fazer. Não. Não. Você vai se escutar e você, né, na verdade, é como se a gente estivesse com os nossos pensamentos ali embaralhados e a gente não estivesse conseguindo sair de algum lugar, alguma coisa que esteja prendendo e não deixando a gente evoluir mesmo, né? Como ser humano, enfim, nas nossas relações, na nossa vida, no nosso dia a dia. E a terapia, eu sempre vejo ela assim como algo que vai te trazer clareza, mas quem vai tomar as decisões vai ser você, Com né? certeza. O ser humano ele é muito complexo, né? Nós temos a complexidade das nossas emoções, das nossas vivências, né? E muitas vezes o óbvio ele não é óbvio, né? Às vezes parece que, nossa, por que a pessoa ela não se percebe? Por que eu não me percebo? Por que você não se percebe dentro de um comportamento, dentro de um contexto de sofrimento, de angústia, né? E aí quando você vai para a terapia, que você vai para um espaço terapêutico com um profissional, você consegue se escutar, você consegue se perceber, né? É um processo muito importante de autocuidado. E aí quando você está naquele espaço que é um espaço de segurança, um espaço ético, né, que eu falo muito Que não isso para existe os pacientes, julgamento, né? livre de todo e qualquer tipo de julgamento, de valores morais ou até mesmo os valores imorais, né? É um espaço que ali dentro você pode falar sobre tudo. Você pode se abrir. E se abrir, né, justamente fazer essa abertura das suas emoções, as pessoas elas têm medo, elas se sentem vulneráveis, né? Eu já escutei assim, eu vou no terapeuta, ela quer que eu fale. Eu tenho vergonha, né? Ou ainda- nesse caso que eu lembro que eu escutei, assim, dava pra perceber que ela não queria adentrar naquelas emoções. É um buraco que ela ia abrir de novo, uma ferida, talvez, né? Mas que para realmente cicatrizar, curar, a gente A às vezes gente precisa. entrar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa abordagem, assim. Porque as pessoas acham assim, é igual a Lê falou, vou lá e ele vai mandar eu fazer o que eu falar. O que que eu já ouvi, mas o que que eu vou falar com o terapeuta, assim? Como que é esse primeiro encontro do paciente ir lá? O que que você acha que ele vai esperar? Se tem como você falar alguma coisa assim, pra eles entenderem, assim, pra eles não ficarem tão assim, o que que eu vou fazer Tão lá? ansiosos, né? Qual que é o Exatamente. Tipo, protocolo? nunca né? fiz terapia, vou Que fazer que eu pela faço, primeira né? vez. Mas E o que que eu vou agora? falar com o terapeuta? Olha, eu brinco muito com os pacientes quando eles chegam. Eu falo assim, não tem nada que vocês vão falar que eu não tenha escutado antes, né? Para poder desconstruir um pouco aquele ambiente de muita tensão, né? Mas a terapia, o espaço terapêutico, ele não tem necessariamente, digamos assim, um rito para o paciente. Tem que chegar e falar.
né? Claro, o terapeuta ele vai conduzir, ele vai buscar saber qual que é a demanda do paciente. Muitas vezes, aquela demanda inicial que ele traz, nem sempre é o que se manifesta no decorrer dos encontros, né? Mas o próprio terapeuta ele vai conduzir esse encontro. O que o paciente ele tem que ter naquele espaço? Ele tem que ter um espaço em que ele se sente seguro, que ele se sente acolhido, e o terapeuta vai organizar um ambiente facilitador para que ele consiga expor as emoções dele. Só que, assim, é importante falar, né? É importante a gente colocar, é importante a gente se escutar. E, o que eu falo, a parte mais difícil do paciente é ele chegar no consultório. Porque depois que ele chega no consultório, tudo acontece, né? Claro, todo mundo tem sua ansiedade, né? Às vezes as pessoas acham que a terapia ela vai resolver os problemas do paciente no primeiro encontro, no segundo encontro. Não é assim, porque ele é um processo. Falar das nossas emoções, falar daquilo que nos dá medo, nos dá angústia, né? Isso pode causar medo, né? Até um certo sofrimento Com também. certeza. Eu acho que pode até ser natural, às vezes, você ir pra terapia e às vezes você voltar da terapia chorando, Sim. triste. Às com vezes um todas pouco mais aquelas triste, né? Porque perguntas. você Exatamente. reviveu momentos difíceis. É, enfim. porque quando a gente pensa que tudo isso é um processo para você se reorganizar, se reelaborar, né? Nem sempre você sai dali com todas as respostas. Muitas vezes nós saímos até muitas com mais É. incômodos que nós chegamos naquele espaço, né? Uhum. Mas é um espaço que nós vamos trabalhar isso. Então eu falo assim, não tem necessariamente uma dinâmica 100%. As coisas vão acontecendo. Agora, é através da fala. A gente precisa falar. Né? Se a gente não puder falar, eu não posso tirar de dentro de você a sua angústia, o seu medo. Né? É o diálogo, é a gente falar sobre os nossos medos, aquilo que traz incômodo, aquilo que traz alegria, e a gente vai reorganizando as nossas emoções, né? E esse é o espaço terapêutico, esse espaço de autocuidado. Nós cuidamos tanto do outro, né? A gente cuida do marido, cuida do filho, cuida dos amigos, a gente cuida do pai, da mãe, do vô, da avó, e de mim, e do meu eu, do meu self. Quem que cuida, né? Se eu não me priorizar... E aí a gente tem que desmistificar também, entender que o espaço terapêutico, a terapia, não é para isso só quando nós estamos em sofrimento. O espaço terapêutico eu posso ir a qualquer momento. Eu posso ir para uma autodescoberta, eu posso ir para poder melhorar algumas habilidades que muitas vezes eu entendo que está faltando, né? Eu posso ir lá num processo de autodescoberta também. Às vezes até um déficit de atenção, né? A gente tem falado muito sobre isso. Fazer alguns treinos de Pois habilidade é, social para poder né? se reorganizar. Hoje em dia, nossa vida tá tão doida, nosso pensamento tá tão acelerado, a gente tem mil coisas pra fazer, pra resolver. A gente mal acabou uma coisa, já tá fazendo outra. E quando a gente vê, a gente tá com o nosso cérebro cansado. Muito. E a Então, gente assim, leva isso para as relações, para a nossa claro, vida, né? Claro. Que a sociedade hoje, ela está vivendo um contexto de mundo em que todos nós estamos em constante estado de alerta, de vigília. Então, a gente não sabe mais em que momento que é trabalho, que é família, que é relacionamento. Tudo está muito misturado, né? A gente leva o trabalho para casa, a gente leva o nosso relacionamento para o trabalho, a gente leva a família para todos os espaços, para todos os ambientes, né? E muitas vezes a gente precisa ter as coisas um pouco mais organizadas, delimitadas, saber que momento, onde que estão as fronteiras dessas relações, né? E as pessoas, elas estão, sim, cada vez mais cansadas, ansiosas. Sim. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Acho nesse que a mundo. ansiedade é a palavra, né? Sim. Então, assim, hoje quem não é ansioso ou já foi ansioso em alguma fase da sua vida, né? E acho que a terapia vem trazer essa leveza. A terapia ela vem nos auxiliar a identificar esses pontos de ansiedade, como nós podemos lidar com a ansiedade, Sim. como que eu posso me organizar dentro de um contexto familiar, trabalho, relacionamento, como eu posso lidar com aquilo que nem sempre é óbvio para mim, muitas vezes aquilo que eu não consigo identificar dentro de uma relação, dentro de um padrão de comportamento, e o terapeuta ele te auxilia nisso. E muitas vezes quando a gente tá ansioso é curar o que às vezes tá causando essa ansiedade, né? Identificar o que é gatilho, né? Exatamente. Identificar o que causa o Às sintoma. vezes a gente tá em alguns processos da nossa vida mesmo particular que a gente não consegue resolver e aí aquilo reflete. Eu percebo isso muito no meu consultório. Eu vejo mulheres reclamando de TPM, né? E terapia é um dos tratamentos para tensão pré-menstrual, porque aquilo ali tem toda a parte hormonal, a cascata hormonal que piora, mas ela também tem toda uma carga emocional de passar por aquilo ali, como que ela vai reagir àqueles sentimentos, né? E aí a gente adentra um pouquinho ali e eu vejo que já tem várias questões
que estão mal estruturados ali na vida dela, que vai causando piorar. Vai piorando aquela situação da TPM, de tudo que está acontecendo ali. E a terapia ajuda até nesse processo. Com certeza, porque a gente tem que pensar que emoções que nós não trabalhamos, elas vêm em outros sintomas do nosso corpo, né? Vem a enxaqueca, né, acaba potencializando ainda mais a tensão pré-menstrual, como outros adoecimentos que causam na nossa vida, né? Eu faço terapia já há um tempo, né? Minha terapeuta maravilhosa, um beijo pra ela. Que é a minha também. Da Matheusa também, inclusive. E ela fala uma coisa muito legal, assim, o nosso corpo, ele é muito fiel ao que a gente sente. Muito. A gente não consegue disfarçar, né? Não. A nossa mente pode até querer se enganar, né? A gente querer se enganar e tal, mas o nosso corpo responde. Seja com a mão suando quando você tá ansiosa, quando você tá nervoso, nervosa. Então, o nosso semblante, né? Sim, ele nosso fica semblante, pesado, tudo. né? Então, tudo. assim, o nosso corpo é o nosso, né? O nosso corpo espelho. fala, literalmente, nosso né? corpo é um termômetro mesmo Sim. das nossas emoções. Inclusive até pra falta de libido, que é alguma Sim. coisa... Sim. Que é o que as pessoas estão fazendo... eu até falo assim, vamos ver se isso é biológico ou se é emocional, sabe? Com E certeza. eu tenho um caso muito legal de uma paciente que ela tava com problema da libido, ela foi tanto no psiquiatra, tomou remédio. E olha isso, o antidepressivo que ela tomou melhorou a libido dela, porque ela saiu daquela depressão. E ela fez terapia por ela ser muito ansiosa, ela melhorou. Hoje em dia ela tá casada, tá até grávida, assim, coisa mais legal, sabe? E deu tudo certo, assim. Então, assim, ela foi lá e curou realmente onde tava o Sim. problema. Às vezes um olhar externo, né, que é justamente esse olhar que o terapeuta tem dentro desse preparo, dentro dessa formação, ele acaba auxiliando o paciente a se ver, a se encontrar em alguns pontos, né? Então, por exemplo, a ansiedade, bem como outros sintomas, seja do pânico, né, da depressão, outras questões que impactam diretamente da nossa vida. E às vezes a gente não se dá conta, né? A gente está tão envolvido naquele processo, naquele problema, naquele contexto, que às vezes a gente precisa de um olhar de fora. A gente precisa de uma ajuda mesmo, né? De um profissional. E aí eu falo que isso é muito libertador, quando você vai num espaço em que você pode falar, você é acolhido, não tem nenhum tipo de julgamento, e de repente você começa a se reencontrar. Né? Você se reencontra, é um reencontro consigo mesmo. E aí você começa a aprender a lidar com algumas questões, né? E aí seja a questão do libido, seja outros problemas dentro das nossas né? relações, insônia, ansiedade, pensamento acelerado. Né? Muitas vezes você fica ruminando algumas questões do dia a dia e você não sabe lidar com aquilo. O medo, né? A procrastinação também, Procrastinação. A própria procrastinação, exatamente. Num mundo, mais uma vez, né? Tão informatizado, que nos cobra tanto, né? E aí a gente acaba procrastinando com medo do resultado daquele trabalho, daquela ação, daquele diálogo que muitas vezes a gente adia, né? E você atende muito... Não, desculpa. Você atende muitos homens? Porque eu vejo no consultório, talvez isso seja uma demanda da Lê também. As mulheres procuram terapia, mas o homem tem muita dificuldade de procurar terapia. Assim, no seu consultório, seu N ali, você atende mais mulheres do que homens. Você, de um modo geral, trabalhando nesse campo, você vê que os homens realmente têm mais dificuldade de procurar ajuda? Olha, por incrível que pareça, os homens eles estão buscando mais ajuda ultimamente. Pelo menos no consultório hoje, 60% do meu público são homens. Olha só. Porque, né, quando a gente pega alguma alteração, assim, no relacionamento, vamos supor, né? E chega pra gente no consultório de ginecologia, né? Seja na diminuição de libido, seja na diminuição da procura do parceiro também. E aí a gente indica fazer uma terapia, às vezes individual, depois de casal e tal. E a gente vê uma certa resistência ainda dos homens. Não, eu não preciso, não, isso é bobagem, não vou gastar dinheiro com isso. O que eu vou falar lá? O que eu vou falar lá? Assim, os homens, eles têm vergonha de assumir algumas vulnerabilidades, né? Que isso vai tirar um pouco a masculinidade deles, enfim. E que bom, né? Que os homens estão procurando mais. É interessante que os homens, né? Digamos assim, num contexto social, o homem, ele foi... Não queria usar talvez esse termo, né, adestrado, mas ele foi ensinado, moldado a ele não demonstrar as emoções. Fraquezas, né? As vulnerabilidades. As vulnerabilidades. Então, é como se isso fosse o tornar-se menos homem. E não é assim, não precisa disso, né? Só que acho que hoje, nesse momento que nós estamos vivenciando,
Acho que as pessoas elas estão tendo mais acesso ao conhecimento do que é a terapia, do que é a psicoterapia, o que é a busca por um psicólogo, um psiquiatra, uma medicação, e entender que isso faz o que para ele? Traz uma condição e uma qualidade de vida muito melhor. Uma qualidade de vida no relacionamento dele, no trabalho. Então, assim, realmente é uma desconstrução e algumas pessoas estão buscando cada vez mais ajuda. Mas, claro, ainda assim a gente encontra hoje Alguma resistência. né? Não só dos homens, né? Mas resistência do modo geral mesmo, né? Seja homem, seja mulher, seja do adolescente. Porque alguns nichos, né? Algumas pessoas, alguns contextos ainda dentro da sociedade, veem a terapia como para aquela pessoa que só está o quê? Doente, aquela pessoa que só pode procurar quando tem uma depressão. Né? Ela não entende que a terapia ela é muito maior, ela é muito ampla, né? Para poder fazer todo esse acolhimento. Mas que bom que os homens estão buscando ajuda também. Que bom. Eu acho ótimo. Até porque os homens, eles têm mais dificuldade de se abrir com os amigos, né? É. Vocês já perceberam isso? Sim. Assim, Sim. eles estão com os amigos, eles estão falando de outras coisas, mas não dos problemas que eles estão, né? A Sim. mulher não, geralmente quando ela tem uma amiga, ela fala dos problemas, então ela acaba tendo essa... E o homem não, ele é mais fechado, né? Mais introspectivo. Bom, mas enfim. André, quis procurar terapia, acho que preciso de terapia, vou procurar um terapeuta, né? Um psicólogo. E aí a gente sabe que dentro da terapia, dentro da psicologia, existem várias linhas de tratamento. Como escolher qual a melhor linha para determinado paciente? Quais são essas linhas que existem? Então, como que o paciente vai conseguir falar, não, essa terapia realmente foi feita para mim? Olha, E talvez por isso que as pessoas às vezes não se encontram na terapia, porque às vezes não é a terapia ideal para ela. Exato. Eu até Ou não era brinco. terapeuta. Ou Ou não é era terapeuta. Eu terapeuta. até falo isso É igual assim. médico, né? Às vezes você Exato. tem que trocar psicólogo também. Claro, e é importante muitas vezes você ter uma vivência com outro terapeuta, né? Agora, assim, dentro dessas abordagens da psicologia, o que eu diria para vocês, né? Claro, tem abordagem que elas favorecem determinados tratamentos, né, sobre determinados comportamentos dentro de alguns processos de adoecimento psíquico. Só que, independente, né, da gente pensar em qual a melhor técnica, é o que vocês falaram, é a vinculação do terapeuta. Às vezes, a técnica é importante, claro, né, tem todo um contexto científico aí. No entanto, eu até brinco, né, eu falo assim, como que é? É o match. Né? O match com o terapeuta ele é muito importante, né? A gente brinca assim, que é quando existe uma identificação, é quando eu chego naquele espaço e eu me sinto acolhido. Né? Independente se é um terapeuta da TCC, da psicanálise, da sistêmica, da abordagem centrada na pessoa, mas eu consigo estar naquele espaço e vejo humanidade naquela pessoa, né? Eu falo assim, cara, esse terapeuta ele entende o que eu quero dizer, né? Ele compartilha da minha emoção. Isso é muito bacana. Até brincar, é como se fosse quase um casamento, né? Terapia, você tem que ter uma identificação, porque você está confiando a sua saúde mental, os seus segredos, né? Você está confiando aquilo que você tem de mais sensível dentro de você, né? Porque imagina, você está num espaço que você vai falar do seu relacionamento, você vai falar dos seus desejos, das suas expectativas, das suas frustrações, dos seus traumas, de tudo aquilo que você vivenciou e traz dor. Você tem que ter, né, olhar para aquela pessoa e falar assim, nossa, Matheus, eu confio em você, Alessandro, eu confio em você, eu estou aqui e eu sei que você pode me ajudar. Né? Então, o principal é isso. E, claro, a abordagem, ela vai auxiliar, né? O que é a abordagem, de alguma maneira? É a técnica que esse terapeuta trabalha, né? Então, tem terapeuta que ele tem uma técnica mais específica, às vezes tem terapeuta que determinada técnica, determinada abordagem vai auxiliar em determinados sintomas, né? Então, daí, claro, dentro das especialidades, né, o psiquiatra ele também vai auxiliar o paciente a escolher uma abordagem que talvez naquele momento, dentro do sintoma em que se apresenta, seja mais indicado, seja mais ideal. Mas, independente de técnica, procurem a terapia, se possibilite esse contato, estar nesse espaço. Vivencia. Isso mesmo, lindo! Palminhas, Gabs! Bom, e a gente sabe que existe não só terapia individual, né? Chega muito no consultório pra gente também uma demanda de terapia de casal. Quando a gente vê que o relacionamento ali tá faltando um diálogo, tá faltando um ajuste, que as duas pessoas se amam, se querem bem, mas que não estão se entendendo, né? E aí a gente encaminha pro terapeuta de casal. E a gente tem também terapeuta de família. Eu já peguei várias mães de adolescentes com dificuldade também nessa abordagem, né? Da vida, dos primeiros namoradinhos e tal.
E aí é muito legal que você faz também terapia de família, né? Sim, sim, família, casal. Bem, a terapia, né, além de ter esse modelo do atendimento individual, tem um modelo de atendimento de casal, de família, né? E é um espaço justamente também para a família se organizar, para o casal se organizar. Acho que a nossa vida ela tá tão tumultuada, ela tá tão corrida, né? E muitas vezes nós estamos perdendo a habilidade de se comunicar. Nós estamos perdendo essa habilidade da gente expressar as nossas emoções. Não, E- esses dias uma paciente minha falou que tava mandando mensagem pro marido dela no quarto, na mesma casa. Tipo, mensagem no celular. Já imaginou? Você entendeu? Porque eu não conseguia falar com ele pessoalmente. Ah, vamos falar por celular aqui, um no quarto, outro no outro. Né? E A o que ponto chegamos? sofrimento, a que ponto? O medo que a pessoa tem de expressar a sua emoção. Às vezes é Sim. mais fácil eu me esconder aqui atrás da tela do celular do que eu olhar, né? Olhar para o meu companheiro, para minha companheira e falar assim, vamos Tá tão fragilizada. Né? fragilizado. Mas isso tem muito a ver com os nossos medos também, Sim. né? Mas é algo que nós precisamos exercitar. E o espaço terapêutico, ele proporciona isso. Ele proporciona essa conexão da gente poder se escutar, né? Mas se escutar de uma outra maneira. É quando eu estabeleço um diálogo com meu parceiro ou com a minha família, né? Em que eu possa escutar o que ele, ela está falando. Porque muitas vezes a gente entra no modo automático. Quando alguém está falando, o que eu faço internamente? Eu já estou pensando na resposta, já estou num pensamento acelerado. Sim. Né? Eu estou indo para onde? Para o confronto. Estou indo, né? Na defensiva, né? E isso já acaba trazendo um conflito. E a terapia, esse espaço, ele proporciona justamente, né, o exercício desse diálogo, bem como a gente entender a dinâmica do casal. Porque muitas vezes o casal ele tem um sentimento, né, mas ele está desorganizado, ele não consegue entender até onde vai a intimidade e a privacidade do indivíduo, até onde vai a intimidade e a privacidade do casal. Né? Porque, querendo ou não, nós trazemos ainda para dentro das nossas relações, seja elas, né, do casal ou da família, a gente traz outros modelos de relação que nós aprendemos na nossa infância, que nós convivemos. E que não necessariamente, naquele momento, no nosso contexto, aquilo se encaixa, aquilo se enquadra. E, de repente, eu entro em sofrimento na minha relação porque eu quero reproduzir na minha relação com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, aquilo que eu vivi 10, 15, 20 anos atrás e que era um outro momento da sociedade, um outro momento do mundo, né? Sim. E a terapia auxilia isso nesse processo. Eu acho tão legal. Eu já vi várias vezes mulheres falando que fazem terapia pra ser mãe, né? Inclusive eu fiz terapia pra ser mãe. Pra eu querer Mas ela ainda não é engravidar. mãe, gente. Não, calma. ainda não. Mas, assim, foi muito bom pra mim eu ter feito terapia pra eu tomar a decisão de engravidar, por exemplo. Mas eu ainda quero muito mais fazer terapia pra quando eu tiver realmente filhos. Porque eu acho que a gente... Mães analisadas vão ter filhos que prosperem mais emocionalmente. Esperamos. Eu acredito, né? Porque você traz seus traumas, você traz toda aquela bagagem, aquela tua história ali, criando expectativa pro seu filho, né? Sim. A gente tem que entender o que é nosso, o que é meu e o que é do outro, né? O que é muito difícil. O que é muito difícil. É muito difícil a gente entender que ninguém é obrigado a corresponder à nossa expectativa. Principalmente os filhos. É muito pesado para um filho, né? Ele ter que corresponder a um desejo que é do pai e da mãe, mas que não é dele. A gente vê muito isso no consultório. E a gente vê isso em relacionamento também, Muito né? também. As pessoas geram muita expectativa. Que o outro tem que ser a felicidade sua, né? Sim. Faz muitos anos, assim, que eu vejo que eu acho isso que é até irresponsabilidade. Você depositar a sua própria felicidade na mão de uma outra pessoa. Acho que você tem que ser dono da sua felicidade. Sim. E eu acho que você se autoconhecer te dá essa. Isso é muito bonito, né? A gente, assim, a gente pensar que é importante a gente estar numa relação e entender que cada um é cada um. Né? A Alessandra tem as características dela e quando eu conheci, o que me fez me apaixonar pelo meu companheiro foram aquelas qualidades, aquelas características iniciais, aquele perfil que ele tinha, né? E de repente a gente percebe com o andar dessa relação, parece que eu quero que o outro se enquadre daquilo que eu entendo que é certo, que eu entendo de beleza, o que é bonito, o que é legal. E não é. As pessoas parecem que elas vão perdendo a sua própria identidade. Parece que o casal, de repente, ele tá fundido, você só vê um. E não é legal, né? Porque você perde, quase sua autonomia mesmo, Exato, sua individualidade. Você perde a sua identidade. E aí o que isso acontece? Começa a trazer as fragilidades para a relação, né? O sofrimento. Daí as pessoas, daí volto mais uma vez na questão da comunicação, né? Começa a falhar, eu começo a não me abrir, eu começo a não compartilhar o que eu sinto, o que eu desejo. Né? Daí isso vem em sintoma na onde? No sexo,
né? Isso vem em sintoma onde? Em outras áreas da relação do dia a dia. E é sempre a comunicação, né? Os pais com os filhos, quando isso acontece, gera, Sim, gera expectativa em cima do filho, o filho não quer aquilo, aí o pai aí briga, aí para de se comunicar. sim. É igual o casal, né? Eu quero que você seja assim, mas você não é assim. Aí briga, daqui a um pouco briga tanto que para de se Daí você comunicar. sabe o que começa a acontecer nessas situações? Começa a surgir os segredos. Sim. Né? Daí assim, eu não me comunico, eu não falo, daí de repente o que eu começo a fazer vira um segredo aqui, daí o outro se sente traído porque eu não compartilho mais aquela informação, enfim, E vai aí virando uma cascata. e vai virando né? uma cascata. É. Exatamente. Gente, vamos todo mundo pra terapia? Terapia do grupo está em dia. Tá sempre Os nossos amigos todos, a gente faz terapia, né? A gente, pergunta assim, a gente todo fala, todo mundo tá analisado. analisado. Gente, aqui ó, ninguém briga. Por quê? Porque tá todo mundo analisado. Exatamente. E inclusive tá, psicólogo também faz acompanhamento, viu? É muito Isso é importante. importante saber. Antes de começar, o André tá falando, nossa, eu tenho que marcar a minha terapia. Não, a minha Isso é legal psicóloga, saber, né? ela tá de férias, viu, Carol? Tô esperando você voltar das férias pra você me atender. E aí eu acho que é interessante, assim, às vezes quando você tem um casal ou família e a outra pessoa não quer, não aceita fazer terapia. Eu acho que vai buscar você primeiro, né? Você também se autoconhecer, você aceitar certas coisas, né? Porque muita coisa a gente não consegue mudar do outro. É igual você falou, são características que são daquelas pessoas. Lógico que a gente tem que evoluir Sim. como pessoa, enfim, mas tem certas coisas que a gente precisa entender. Na E verdade, aceitar. na verdade E nem saber se sempre. é pra você ou E não, né? Exato. Na verdade, a gente nunca vai conseguir mudar o outro, né? Família não tem como, Exato. Então, não tem como mudar, né? Relacionamento sim. Mas relacionamento. família não. Exato. Então tem certas coisas que a gente tem que aceitar. Sim, sim. E é como você disse, às vezes se alguém do casal, da família, às vezes tem dificuldade de buscar ajuda, busque você. É. Eu brinco muitas vezes com os pacientes, eu falo assim, olha, você precisa estar bem, é como se você estivesse num avião, Aprender a lidar, né? né? Você está no avião, o avião tem qualquer problema técnico, o que vai acontecer? As máscaras vão cair. Eu falo, coloque a sua máscara primeiro, para depois você colocar do coleguinha do lado, né? É verdade. Então é isso, você precisa você estar bem. Você se fortalecer, né? Você se fortalecer, porque nem sempre, né? Assim, nem sempre você primeiro, que você não é obrigado a dar conta do problema do outro, né? E você tem que estar bem. Ai, posso falar? Eu fui numa psicóloga assim que meu pai faleceu, tem 12 anos isso. Eu tava com algumas coisas, eu lembro que essa psicóloga falou bem assim pra mim, ó. Você só tem que carregar os seus problemas. O que você faz com o problema do outro? Você dá um apoio, você estende a mão, mas você não pode carregar o problema do outro porque ele não é seu, então você não vai conseguir resolver. Então você tem que ser suporte, apoio, mas não a pessoa que vai resolver. Não carregar aquele problema com você. Gente, isso entrou na minha mente. Eu lembro dela sentada assim na minha frente me falando isso. E eu tenho várias coisas assim que eu levo pra minha vida. Essa é uma delas, entendeu? Sim. Ó, é muito importante a gente ter rede de apoio. Quem quer rede de apoio? São os amigos, é a família. Né? É isso aqui que nós temos. Isso aqui é uma rede de apoio. E muitas vezes realmente a gente não vai conseguir resolver o problema do outro. Às vezes a gente não tem nem condição de fazer isso. Mas só de você saber que independente de qualquer situação, você está aqui, eu posso contar com você. Né? Às vezes você não tem condição de me ajudar, mas você pode simplesmente estar comigo aqui nesse momento. Ouvir, né? Ouvir. Porque muitas vezes realmente a gente não tem o que fazer. Sim. Mas quando você proporciona um espaço, né, de escuta, de acolhimento, quando você tem essa pessoa que você pode contar, isso é muito bom. Isso já é 50%, né? Dentro das nossas relações. E às vezes a gente consegue ajudar a outra pessoa da gente a ouvir, né? Claro. De novo, meus insights, tá? Vou contar. Quando eu tinha 14 anos, eu li um livro. Que uma das coisas do livro, eu falo isso pra várias pessoas. Era assim, olhe nos olhos das pessoas quando elas falam com você. Isso eu levo pra minha vida também. Eu tento escutar, eu tento ser uma boa ouvinte pras pessoas. Porque eu acho que às vezes a gente tá em um momento de dor e sofrimento, que se você escuta aquela pessoa, às vezes você consegue tirar ou até passar pra ela alguma coisa assim, pra ela procurar uma terapia. Você escutou tanto aquela pessoa que ela te ouve. Eu sou super feliz, assim, quando eu vejo alguma paciente minha em sofrimento e a gente tá ali batendo papo, conversando. E no final eu consigo falar assim, você já pensou em fazer terapia? E ela topa fazer, e depois ela volta e fala assim, ai, foi ótimo e tudo mais. Eu falo, ai, valeu a pena. Porque ela conseguiu desabafar, eu consegui chegar nela pra pedir. Então eu acho que você saber ouvir é um dom, eu acho que é uma arte. Ou então, assim, algo que você consegue construir, mas
eu acho que essa rede de apoio que a gente tem, a rede de apoio que você pode ser para uma outra pessoa, é muito importante, porque você pode tirar aquela pessoa do sofrimento, Com entendeu? certeza. E a gente precisa entender que ser rede de apoio nem sempre e não necessariamente demonstra que você tenha que fazer algo. Como você colocou, o fato de eu simplesmente ouvir já é um ponto muito bacana, já é muito positivo para outra pessoa. Mas isso também dá medo. Tem muitas pessoas que têm receio. Tá, mas o que eu faço com isso? Não precisa fazer nada. Escute, dê um abraço e muitas vezes um copo de água. Ou de Depois- vinho. Ou de vinho. Ou dar um Ou de lencinho, vinho, né? Um Ou dar lenço, um lencinho. um abraço, né? Exatamente. Uma palavra de conforto. Então, muitas vezes a gente não precisa dizer muito. É escutar. É igual nas horas de perda, né? Eu lembro Sim. quando meu pai faleceu, eu não queria que as pessoas falassem nada, assim. Eu só queria que as pessoas me abraçassem e ficassem perto de mim. Tá tudo bem, assim. Sim. Porque às vezes as palavras não vão, né? Ajudar. Escuta e tá tudo bem. E quando a gente pensa no processo de perda, é não só de um ente querido sobre um falecimento, mas de um divórcio, de uma separação, de uma pessoa que tem que se distanciar da família para realizar um projeto profissional, pessoal que vai para um outro país, né? E tem De uma toda uma perda de um mudança, emprego, uma né? perda de um emprego. Também daqui a pouco toda você alteração, faz aquela né? como é que é? A alegria tóxica. Como é que tá na moda agora falar? Positividade tóxica, né? né? Sim. E outra, esse negócio de comparar, né? Uma dor com a outra. Eu acho que cada um tem uma história. Não tem história. Nós temos que lembrar que o ser humano é único. A gente não pode se comparar. Não tem como. Então não As quero que nossas- acabe esse podcast. As nossas trajetórias Gente, são senão a gente vai ficar aqui únicas. até amanhã, né? né? Tanta coisa pra falar. As nossas trajetórias são únicas. A nossa trajetória é como se fosse o nosso DNA, a nossa impressão digital. Eu não posso comparar a minha vida com a sua, com a sua. Infelizmente, muitas vezes o sofrimento ele também vem dessa comparação, sabia? Da Sim. necessidade das pessoas terem de comparar uma vida com outra. Por que, que o Ainda mais hoje fulano com as tem redes isso, sociais, tem né? aquilo? Uhum. Por que, que ele alcançou determinada posição, determinada situação? Por que, que o outro namora? Por que, que o outro casou, tem filhos? E, gente, se acalmem. Mais uma frase de efeito. Não compare sua página 4 com a 365 do Com outro. certeza. E você sabe que esses dias eu estava num grupo assim com os colegas, terapeutas, e nós estávamos conversando justamente sobre isso, né? Quantas pessoas iniciam um novo momento na sua vida profissional aos 50, 60 anos, e aí, de repente você vê um jovem com 20 anos todo ansioso, achando que a vida dele não vai dar certo, ou que não deu certo. Uhum. E de repente você fala, mas peraí, você tem 20 anos, você está ainda começando uma história, e já está num nível de ansiedade, de cobrança, como se Muito ele grande, né? muito grande, como se ele fosse obrigado a chegar aos 25 anos com um case de sucesso. E não precisa ser assim. Com várias Exatamente. Não sei se vocês lembram, era muito da minha época, né? Quando eu era adolescente, Misericórdia, André. há muito tempo. Então, eu Não, tô mentira, lembrada. tipo o ano passado, Não, minha amiga, você adolescência. Talvez não, mas eu sim. E que as pessoas, elas tinham um senso comum assim, que você tinha que chegar aos 33, aos 35 anos, casado, com filhos, bem sim. empregado, casa, carro e viagem internacional. Uhum. De repente, a gente começa a ver as pessoas cobrando isso já com os 25 anos, com 20 anos. Eu acho que isso é muito por causa da rede social, né? Sim. A gente tem pessoas que ficaram muito ricas, muito jovens, né? Então elas têm, assim, e você vê, né? Antigamente, você não comparava a sua vida com o cara lá do Rio de Janeiro, com a pessoa de São Paulo. Porque Você não tinha acesso a essa. como comparar? Mas isso também nos traz outros problemas que a gente precisa de buscar a terapia, que é um pouco também sobre a nossa autoimagem, sobre a nossa autoestima, né? Que de repente, imagina, você está se comparando. E, claro, a gente também tem que lembrar que rede social, Só mostra o que a gente quer. a gente só mostra exatamente aquilo que a gente quer. Muitas vezes, por trás de uma foto bonita na Tem praia, um problema grande. tem um problema, tem um sofrimento, né? E nós estamos ali mascarando, que é a maneira que a gente consegue se organizar para dar conta das nossas questões, né? Sim. E nem sempre a foto feliz demonstra que a emoção da pessoa é aquilo ali, né? Sim. Só que aí a gente acaba fazendo o quê? Se balizando por isso, né? Se comparando. E aí vem todo um outro sofrimento. Acho que esse episódio é uma terapia. Gente, não é maravilhoso você ter um amigo assim? Então, as Ai. conversas são assim, Ele- por isso o que a gente André é analisada. é amigo da Matheusa já há algum tempo, né? E aí eu entrei na vida dele através da Matheusa. E ela falava assim, amiga, você tem que ser amiga do André. Eu
Compartilha, meus amigos. Vocês imaginam ela falando assim, né? Gente, amiga, você tem que ser amiga do André, porque ele é maravilhoso, porque ele é uma pessoa sensacional. E é verdade, ele Obrigado. só trouxe leveza pra minha vida e... Eu amo Enfim. vocês, vocês sabem, é muito bom a nossa amizade, É. os nossos papos, né? Sempre cabeça, Sem cabeça. A gente é muito reflexivo. muito reflexivo, sempre com E profundidade todas as nos pacientes que a temas, gente tem né? em comum também amam ele, Adoram. né? Então, assim... Não pode tirar férias, amiga. Não posso. Bom, a gente queria agradecer muito, muito, muito de coração você ter participado. Eu acho que vão vir mais podcasts aí. Com A gente tem certeza. muita coisa pra falar, pra ajudar. E a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar aqui, que às vezes falar desses temas é um pouco complicado, porque às vezes a gente mexe em feridas, né? Em Exato. dores. Mas a gente tá aqui mesmo pra tentar mostrar pra vocês que é muito importante buscar terapia, né? É muito importante buscar ajuda, é muito importante pedir ajuda Sim. e falar dos medos, dos anseios, das angústias, tudo isso vai trazer leveza pra sua vida. Com certeza. Busquem ajuda. É importante. Deixa seu arroba. Deixa seu arroba pra todo mundo te seguir. Bem, vocês podem me seguir no Instagram, lá Psi, né? _ André Batista Leite, André BL, né? Pra ser mais exato. Vocês vão me encontrar lá. André BL, que é de André André de BL. Batista Leite. André tá? Batista Leite. Isso, me procurem André lá. BL. Exato, agradeço, tá? Maravilhoso mais estar vezes. aqui com vocês. E esse tema, ele é muito amplo, ele é muito grande, né? Então, assim, busquem ajuda, não tenham medo, não tenham receio, se permitam, né? Se permitam aí todo mundo estar nesse espaço da terapia, se conectem com seus terapeutas. Muito bom. E tem um amigo terapeuta, né? Quando a gente liga, amigo, vamos tomar um café? Tipo assim, ó, você encontrou alguém psicólogo, a gente força a amizade. Tô brincando. A gente liga pra ele e manda uma mensagem, amigo, vamos tomar um café? Ele já vai preparado. Exatamente. O que Alguma aconteceu? coisa tem. Mas é isso, gente. Obrigada, André. Amiga. Bem que a gente se tem, né, amiga? Quando não tem terapia, a gente se tem também, né? A gente se liga, 50 minutos. Não, e o mais engraçado é quando uma fala na outra terapia, a outra quer saber o que a terapeuta falou pra, tipo assim, né? Eu sabia que ela ia falar isso. Brincadeira. Mas é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Beijos. Um beijo pra vocês, obrigado.